Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, amigos aqui do Facebook. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus, porque ela é a nossa instrução, é a palavra de Deus, meu irmão, nosso guia, a palavra de Deus, Jesus é a própria palavra de Deus, né? Personificada. Eu gostaria de meditar com os irmãos aqui hoje no livro de Salmo 139, verso 9 e verso 10, né? Que ele fala sobre a onipresença de Deus. Deus consegue estar em todo lugar, né? Ao mesmo tempo. Ele tem esse poder, né? É a onipresença de Deus, porque Deus é Espírito. Enche o céu, terra e mar, né? No livro de 2 Crônicas 6, Salomão falou, né, que casa nós vamos edificar para o Senhor, pois nem o céu dos céus pode conter o Senhor, né? Porque Deus é Espírito, é vida, é fôlego, né? Aqui o Salmo 139 fala a respeito da onipresença de Deus. Então vamos ler aqui no verso 9 e verso 10, meu irmão, de Salmo 139. Davi que escreveu esse salmo, né? Diz assim: se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a sua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então Davi dizendo, meus irmãos, né, se eu seguir o caminho, né, da alva, né, o caminho do sol, ou se eu, né, habitar na extremidade do mar, né, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quem é a destra de Deus, né, a mão de Deus, é Jesus, meus irmãos. Ele está à direita do trono do Pai. Ele é o braço salvador de Deus, é Jesus. Jesus é o braço salvador de Deus, por isso que fala, né? A tua mão me susterá, a tua destra, né? Então, Jesus é a destra do Pai, a direita do Pai, é a mão do Pai para salvar a humanidade, né? É Jesus. Por isso que Davi disse aqui, né, no verso 10, né, de Salmo 139, né, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o verso 9, né? Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, né? Então Jesus, ele é o guia, né, das nações, é a luz, é a mão de Deus nos guiando, é a destra de Deus, o sustento, é o próprio Jesus. Então quando Davi estava, né, compondo esse Salmo 139, ele já estava falando a respeito de Jesus, a respeito do Messias, né? O nome de Jesus quer dizer salvação de Jeová, né? E Yoshua, né, em hebreu, né, quer dizer salvação de Jeová, Jeová salva, né? Então, meus queridos irmãos, Jesus é a mão de Deus, é a destra de Deus que nos alcançou. Isaías 59 disse, né, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está gravado para que não possa ouvir. Era o pecado que fazia divisão, meus irmãos, entre o homem e Deus. Mas através do homem aceitar Jesus como seu Salvador, né, a barreira de pecado é quebrada. Mateus 28, quando Jesus expirou, né, rendeu seu fôlego de vida ao Pai, falou, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali o véu, né, se rasgou no templo, tinha, né, um grande véu dentro do templo que Salomão fez. Era um véu de separação entre o santo dos santos e o santo. E ali o véu se rasgou de alto a baixo, porque Deus, né, nos deu completo acesso, né, ao Santo dos Santos, através do corpo de Jesus que foi rasgado na cruz. O corpo de Jesus foi como um véu, a pedra de Jesus, como se fosse um véu, contendo a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus, né? Mas ali ele veio simples, como está Isaías 53, né? Simples, desfigurado. Mas ele nos trouxe a salvação pelo caráter, pelo seu caráter, ele nos revelou a salvação, pelos seus ensinamentos, né, pela sua muita paciência, muita sabedoria, muito amor. A mão de Deus, que é Jesus, nos trouxe a salvação, ela nos guiou, ela nos guia, ela nos sustém, Jesus nos sustém, meus irmãos. Ele é a destra de Deus, né? Isaías 41 fala, né, a minha destra, a destra da minha justiça,
Não temas, eu estou contigo, né? Te sustenho com a destra da minha justiça. Quem é a destra da justiça de Deus? É Jesus. Jesus é a mão direita de Deus. É a direita, por isso que fala, está à direita, né? O céu à direita, a direita é a mão do governo. Ele é o governo de Deus, está entronizado. Quando falava, né, à direita, os judeus já entendiam que é a mão do governo. Quando Jacó, né, abençoou ali Efraim, que era o mais novo, com a mão direita, né, e Manassés com a esquerda, estava transferindo para, né, Efraim a primogenitura, a autoridade de ser governo. Por isso que quando Israel ali se tornou duas nações, né, a nação do norte e a nação do sul, Efraim, né, assumiu o poder, né, de primogênito, de autoridade. Então, meus queridos irmãos, quando fala mão direita, fala sobre autoridade, governo. Por isso, quando fala, né, Estevão, Atos 7, fala que viu Jesus à direita. Quer dizer que ele está no governo, está no trono, o trono de Deus. O judeu já entendia isso, a mão direita é mão de governo. Por isso que Jacó abençoou Efraim, o mais novo, com a sua mão direita, e abençoou, né, Manassés com a mão esquerda, colocando Efraim, o mais novo, acima do seu outro irmão mais velho. José até tentou consertar pai, né? Coloca a mão direita sobre Manassés, ele é mais velho, mas Jacó falou, deixa filho, eu sei o que eu estou fazendo. Porque ali Deus me determinou para, né, Jacó fazer isso. E o próprio Jacó também era o irmão mais novo, né? Esaú, seu irmão, era o mais velho, tinha direito à primogenitura. Mas ele desprezou a primogenitura. Então Jacó chegou o tempo que seu pai estava velho e foi abençoado pela mão direita do seu pai, né, com a bênção da primogenitura. E assim agora ele também abençoou o seu, né, neto, né, Efraim, com a sua mão direita, transferindo ali para ele autoridade, governo. José, né, teve direito de ter dois filhos, né, representando ele, né, duas tribos, Manassés e Efraim. Mas Efraim foi colocado à direita, no governo. Estava simbolizando o próprio Jesus. Que Josué ali, meus irmãos, né, que foi o segundo depois de Moisés para conduzir o povo, né, foi da tribo de Efraim. Já foi a mão do governo, a mão do, né, já estava simbolizando Jesus, que Josué simboliza Jesus mesmo, né? Jeová salva. E quem introduziu o povo, né, na terra prometida foi Josué. Moisés, né, fez seu ministério até uma altura, mas para introduzir lá, né, dentro da terra prometida foi Josué, já se representando Jesus. Por isso que João 8, né, ali 32 em diante, Jesus fala, se o Filho os libertar, sereis livres. Então Josué é filho de Num, né, já simbolizando filho, né. Fala Binum, né, filho de Num. Ele introduziu o povo na terra prometida, aqui da terra simbolizando o céu, mas é que Jesus é o verdadeiro Josué, Jesus. É o Filho de Deus, né? Então ali, meus irmãos, Deus já usou a simbologia, né? Transferiu o cargo de Moisés, servo, para Josué, introduzir Josué, filho de Num, né? Já simbolizando, né, que Jesus, Filho de Deus, é o verdadeiro Josué, e vai nos introduzir nas alturas, nas mansões celestiais, a qual ele prometeu João 14, né? Não turbe o vosso coração, não fique turbados, na casa do Pai tem muitas moradas. Porque Jesus sabia as aflições que os discípulos iam passar, né, tudo. Então falou, não turbe o coração de vocês, quando às vezes tomar a casa de vocês, por causa do meu nome, prender vocês, essas coisas assim, não fique turbado. Tenha esperança, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo isso para vocês. Eu vou preparar lugar, então eu virei e vos levarei comigo para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais comigo. Para onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Ele foi para onde, mesmo? Ele foi para o céu, Atos capítulo 1, 9. Ele foi para o céu, foi preparar lugar para nós lá na Nova Jerusalém. Hebreus fala que Abraão esperava a cidade de cima, né? Cujo construtor é Deus, o desenhista, o construtor é Deus. Então Jesus é o verdadeiro Josué. Josué, filho de Num, né, introduziu o povo aqui no repouso terreno. Mas o terreno aqui, meus irmãos, ali teve espaço para o mal, né, entrar também na terra prometida daqui da terra. Mas no céu não vai entrar mal, né? Apocalipse fala lá, não haverá mal algum, não haverá maldição contra ninguém. Vê ali Apocalipse 21, né? Lá não tem maldição contra ninguém na Nova Jerusalém.
não tem calmaria, não tem dor, não tem morte. Então, né, o verdadeiro Josué é Jesus. O Josué, filho de Nun, simbolizou Jesus, né? Por exemplo, também, mesmo no livro de Zacarias, tem o Josué, filho de Josadaque, não sacerdote, simbolizou Jesus como sacerdote. O sacerdote verdadeiro é Jesus, Salmo 110, né? Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meus irmãos queridos, Hebreus 3 também fala, né? Jesus é o sacerdote idôneo, fiel, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então, sempre Deus usou figuras humanas, seres humanos, simbolizando Jesus. Ali, né, Moisés simbolizou Jesus como libertador, né? Libertou do Egito, atravessou o mar, né? Atravessou o mar, mas passou pelo deserto com aquele povo que foi infiel. Se aquele povo não tivesse sido infiel, talvez Moisés teria introduzido o povo lá na terra prometida. Mas Deus já sabia que aquele povo ia rebeliar. E aí ficou 40 anos no deserto, até Moisés também depois rebeliou também juntamente com Araão, né, naquela provação de Meribá ali, das águas amargas, da rocha, ele, né, também prevaricou. E aí nem ele entrou na terra prometida, nem Araão, seu irmão. Só, né, sobrou ali daquela geração, né, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné. Então ali estavam dois príncipes, né, as duas casas principais de Israel, né. Josué, filho de Nun, né, da descendência de Efraim. E estava também Caleb, filho de Jefoné, da descendência de Judá. Foi justamente as duas casas reais lá de Israel, depois, no tempo de Roboão, né? Foi dividido Israel em duas casas reais, casa de Efraim e casa de Judá. Então, né, Caleb era, né, um judeu e ali Josué era um efraimita. Cumpriu-se os desígnios de Deus. Mas agora Jesus é mais perfeito que Josué. Ele vai introduzir todo mundo numa casa só, vai ser uma casa só no céu, né? Todo mundo sob a mesma liderança, como ali Salomão reinou, né, como o príncipe da paz. Ele reinou sobre todo Israel. Jesus é o príncipe da paz mais verdadeiro que Salomão. Ali a paz verdadeira de cima da Nova Jerusalém, né? Será uma casa só real. Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Também ele é sacerdote. Aqui na terra ele veio como grande profeta, a qual Deuteronômio, né? Moisés falou, no meio de vós levantará um grande profeta, assim como eu. Dai ouvido para ele, ouve as instruções dele, os mandamentos dele. Então Jesus veio como grande, né, libertador também aqui na terra, o grande profeta. E ele mesmo é o libertador e ele mesmo também vai ser o introdutor que vai introduzir nós nas mansões celestiais, na cidade santa, na terra prometida. Então, meus irmãos, não fiquem esperando, né, paraíso aqui na terra, não. Paraíso nosso é no céu. Deus fez Adão e Eva do pó da terra, né, fora do paraíso. Mas depois introduziu ele, né, no paraíso. Eva já foi feita dentro do paraíso, ali dentro da costela de Adão. Então, meus irmãos, Deus fez o homem fora, mas introduziu para o paraíso. Agora também Jesus veio buscar nós para introduzir nós nas mansões celestiais. Né? Há uma promessa, meus irmãos, que depois de tudo, depois do juízo do grande trono branco, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Né? Então vai ter aí um certo acesso, né, entre céu e terra, mas é uma nova terra, é um novo céu. Só os justos vão poder gozar disso, né? Só os mansos. Jesus falou, os mansos herdarão a terra. Mas de imediato, meus irmãos, no milênio, por exemplo, né, será introduzido, né, no céu, né, na casa do Pai, onde tem muitas moradas. Davi fala, né, desejava morar na casa de Deus. Davi, nos salmos que ele compunha, falou, né, desejava morar na casa de Deus. Falou, até o pardal achou, né, um lugarzinho para fazer um ninho ali na tua casa. Ele e sua prole, né, seus filhotes. Então Davi desejava, né, no templo, ali, morar no templo ali que Salomão fez, né, na tenda. Davi desejava morar perto da tenda, né, do Senhor ali. Mas morava perto da tenda, né, os levitas. Né, os levitas moravam ao redor da tenda, né. E os filhos de Araão moravam ao redor da tenda. Davi desejava morar também ali perto da tenda, mas ele não era, meus irmãos, levita, né? Não era sacerdote, ele não podia às vezes. Mas hoje Jesus nos fez reis e sacerdotes dele, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, né? No Salmo 110 fala isso. Fala que ele constituiu reis e sacerdotes. Você vê lá, né, no Apocalipse 14, né, os 144 mil, por exemplo, são reis e sacerdotes, estão diante do trono de Deus em todo momento.
Uma grande multidão também, Apocalipse 7, 9, que ninguém pode renumerar, de pessoas lavadas e remidas, de todos os cantos da terra, todas as nações e línguas. Vai ter uma grande multidão que ninguém pode renumerar. E aí o ancião pergunta para João: você sabe quem são esse povo, essa multidão? João falou: tu sabes. Eu não sei não, tu sabes. O ancião respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação. Então, na grande tribulação, mesmo que a gente passa, vai ter coisas maiores ainda, terríveis. Deus vai tirar uma grande, grande multidão de pessoas, de várias tribos, línguas e nações. E vai dar vestes brancas, vai dar lá um galho de palmeira, né, para louvar a Deus ali. Como ali quando Jesus entrou em Jerusalém, né, houve lá pessoas que tiraram o galho de palmeiras, né, estendia no caminho para Jesus entrar na Jerusalém terrena. Mas nós vamos entrar na Nova Jerusalém ali com esses galhos de palmeira dado por Deus e com as vestes brancas, um corpo de glória. Apocalipse 7, 9. É uma grande multidão que ninguém pode renumerar de tão grande que é. A gente fica pensando: oh meu Deus, né? Eu acho que vai ser poucos salvos. Mas Deus faz uma promessa grandiosa de uma grande multidão que ninguém pode contar, de tão grande que vai estar todos de vestes brancas, com galho de palmeira na mão, adorando a Deus diante do seu trono, meus irmãos. É uma grande multidão. Então, meus queridos irmãos, Jesus, Ele é Deus. Ele, né, na forma humana, Ele só podia estar no lugar só. Mas agora que Ele está no Pai, no trono, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar pelo Teu Espírito Santo. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Todo coração que abrir, Ele entrará. Apocalipse 3, ali final de Apocalipse 3, Ele fala com a igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato. Quem abrir o coração, entrarei e cearei com ele e comigo. A gente vê Deus, Ele repreendendo a igreja de Laodiceia, meus irmãos, mas uma repreensão, né, para ver se eles ressuscitavam a sua vida espiritual. Ali Ele fala: eu repreendo e castigo todo quanto eu amo, no final de Apocalipse 3, para a igreja de Laodiceia. Então todas as igrejas foram corrigidas. Duas igrejas não precisou de correção, para a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, porque eram as igrejas menorzinhas, mas estavam mais fiéis a Deus. Mas as outras 5 igrejas foram corrigidas, foram elogiadas em algumas partes, corrigidas em outras. A igreja de Laodiceia foi a única igreja que foi só corrigida, só corrigida. Mas Jesus depois Ele disse: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Ele amava aquele povo, Ele queria aquele povo voltar à vida espiritual. A gente prega, os pregadores, né, desce além na igreja de Laodiceia, mas não vê lá o final, né? Jesus fala: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Se Ele não gostasse daquela igreja, deixava ela fazer o que quer, né? Deixava ela morta espiritual, mas Ele repreendeu para ver se pessoas ali voltavam à vida, voltavam à fé, à prática das primeiras coisas, o primeiro amor. A igreja de Éfeso, por exemplo, Ele repreendeu dizendo, né, volte ao primeiro amor, volte. Lembra de onde você caiu? Volte ao primeiro amor. É uma igreja que Ele elogiou muito. Mas depois Ele falou: eu vejo uma coisa, que você deixou o primeiro amor. Aconselho-te a voltar ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Então todas as igrejas, 2 igrejas foram elogiadas porque não teve falhas, as mais fraquinhas, tá vendo? Esmirna e Filadélfia. Mas as igrejas que eram mais imponentes, às vezes tinham falhas. A Laodiceia, que era a mais imponente delas, ouro, prata, para eles, né, era em abundância, foi repreendida, dizendo que ela estava com a igreja morta, que Deus até vomitaria da boca. Mas depois Ele fala no final lá, né, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Então aquelas 7 igrejas simbolizavam hoje todo o sistema evangélico do mundo, meus irmãos. A perfeição do sistema evangélico. E Jesus repreende, né, todas as igrejas hoje através das pregações, porque Ele ama, Ele ama. Ele ama a humanidade, meus irmãos, Ele ama a humanidade. Só que a humanidade tem que crer nele, tem que crer. Porque o Evangelho é assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16. Então a salvação está tão próxima, meus irmãos. A salvação não está longe, não. De forma que você tem que falar: eu tenho que ir lá em Israel buscar a salvação. Não. A salvação hoje está dada para nós imediatamente aqui na mão. Só que nós temos que ter que crer, colocar o dispositivo da salvação, que é a fé. Efésios, né, 2 ali fala.
Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a salvação não está longe, meus irmãos. Eu tenho que buscar a salvação lá em Roma, lá em Israel, lá no Brasil. Não. A salvação está repartida em todo lugar. Jesus falou que aquela mulher na beira do poço, o Pai é Espírito, Ele procura quem adora Ele em Espírito e verdade. Chegou um tempo agora que não terá lugar exclusivo de adoração agora, todo lugar será, né, aceito pelo Pai, porque o Pai é Espírito. Antes do Messias vir, né, precisava adorar em Jerusalém. Mas agora que o Messias veio, morreu e rasgou o véu, a glória foi esparramada por toda a terra. Aí cumpre-se aquela palavra que os querubins falam, né, ali, Isaías 6, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, do seu conhecimento. Então hoje, em toda a terra, meus irmãos, onde se buscar a Deus, se acha. Dobrou o joelho, buscou a Deus, acha. Aí cumpre-se também a palavra que está em Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está gravado para que não possa, né, nos escutar, nos ouvir. Era o pecado que fazia um véu de separação, mas a partir da hora que a gente crê em Jesus, Ele rasga o véu. Através da sua morte, o véu foi rasgado. 1 Coríntios 11, ele manda a gente celebrar a morte dele até que venha. A Santa Ceia, por exemplo, celebrando a morte de Jesus até que ele venha. É a memória da morte dele, porque na morte dele houve vitória. Houve vitória. A história de Sansão, por exemplo, na morte de Sansão, né? Ali no livro de Juízes 13, na morte de Sansão ele teve uma vitória muito maior do que na sua vida. Ele matou muito mais inimigos de Deus do que na vida de Sansão. Ele simbolizou a crucificação de Jesus. Na morte de Jesus ele venceu todo o inimigo, todos os principados satânicos, né, que se atreveram contra o Pai, contra Deus. Jesus venceu eles, e venceu por nós, meus irmãos. E o véu se rasgou, né? A salvação hoje está aí tão perto de nós, tão perto. Por isso que Isaías 55 fala: buscai o Senhor enquanto está perto, invocai o seu nome, né, quando se pode achar. Isaías 55, 6. Então está à mão, a salvação está à mão, meus irmãos. Não é algo, eu tenho que fazer isso, tenho que ajoelhar no milho, eu tenho que pagar promessa. Não, a salvação está aí, é no nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 3, diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, é nascido de Deus, se tornou filho de Deus. Quer ser filho de Deus, meu irmão? Creia no Senhor Jesus Cristo. Abandone o pecado. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Comece a professar a fé, comece a ler a Bíblia, comece a se instruir, comece a conhecer quem é Deus, buscar a face do Senhor. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14, o Senhor fala: se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do mau caminho, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. Ele pediu 4 coisas para nós fazer: se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. O que é buscar a face do Senhor, meus irmãos? É buscar entender como Ele é e ser como Ele também é. Se adaptar a Ele, ao caráter dEle, ao jeito dEle. 1 Coríntios 11, Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é buscar a face do Senhor, trazer ela para si, incorporar ela, ser também como Ele é. Um filho parece com o pai, meus irmãos. Um filho parece, tem característica do pai. Você vê um filho assim de alguém, você sabe, vê as características da pessoa. É isso que é buscar a face do Senhor, é ter as características de Deus. Isso é buscar a face de Deus. Está em 2 Crônicas 7, 14. E a 4ª coisa que Deus pede lá, que a gente se converta do mau caminho. O que é converter, meus irmãos? Você está indo para frente, aí você dá uma meia volta e volta para trás. Pega o caminho certo, isso é converter. Você estava indo para o caminho errado, você vai e desvia dele do caminho errado, você se converteu, e vai e pega o caminho certo. E o próprio Jesus fala em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a face de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, ali Paulo fala que Jesus é a imagem de Deus, Jesus é a face de Deus, Ele é o rosto de Deus. Por isso que 2 Crônicas fala buscar a face de Deus. Lá pede se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter do mau caminho. Aí Deus fala: então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado
e sararei a sua terra. Então a primeira coisa que Deus faz é perdoar os nossos pecados mesmo, depois Ele sara. Teve um homem que era enfermo, um homem era paralítico. 4 homens pegou aquele homem e desceu pelo telhado da casa. Jesus falou para o homem: homem, o teu pecado está perdoado. Então a primeira coisa que ele fez foi perdoar o pecado daquele homem. Os fariseus até murmuraram, mas Jesus falou: qual que vocês acham mais fácil? Eu falar: o seu pecado é perdoado, ou falar com ele: levanta, toma sua cama e anda? Para vocês verem que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, ele disse para o homem: levanta, toma tua cama e anda, vai embora com ela. E o homem foi curado no mesmo momento. Então a primeira coisa que Jesus deu para aquele homem foi o perdão. E depois sarou o homem. Cumpriu-se o que tem segundo as crônicas, né? Deus falando: então ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Muitas enfermidades mesmo que a gente tem é porque a gente está às vezes em pecado, é pecado. Então a primeira coisa que você tem que pedir de Deus, perdão primeiro, Ele te perdoar do pecado. E depois Ele vai sarar também. Porque isso Jesus fez para aquele homem lá, né? Ele está no livro de Marcos ali. 4 homens trouxeram o aleijado pelo telhado, abriu o telhado pela fé. Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse para o homem: homem, teus pecados estão perdoados. Os fariseus murmuraram. Jesus falou: então, né, eu digo para ele: toma tua cama e anda. Então primeiro ele perdoou o pecado, depois ele, né, sarou o homem saiu sarado. Então você vê que esse mesmo Deus que falou aqui segundo as Crônicas 7,14 é Jesus. Foi Jesus que disse isso aqui. Porque Jesus é desde sempre, meus irmãos. Jesus é desde sempre, Ele é Deus. O livro de João, né, 1 fala que Ele é a palavra de Deus que se fez carne. A palavra de Deus é Deus. Então Jesus é Deus. E aqui, meus irmãos, no Salmo 139 que nós lemos, né, Davi falando sobre a onipresença de Deus. Hoje Jesus está no Pai, está no trono, Ele é onipresente. Fisicamente, né, é impossível a gente ser onipresente fisicamente. Mas espiritualmente, ali no trono de glória dele, Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Pelo poder, né, do Espírito Santo, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele, né, é Deus presente, Ele é Deus presente. Ele é a presença de Deus, aquela mesma presença que Moisés recebeu ali no deserto. E Deus falou: vou enviar minha presença, você vai descansar, você vai ter descanso, vai ter repouso, Moisés. Que era pesado para ele levar aquele povo. Mas o Senhor falou: vou mandar a minha presença contigo. Então Deus ficou lá no trono, mas mandou a presença dele. Que presença é essa? É o Espírito Santo. Jesus está lá no trono dele, meus irmãos, lá no trono de glória, lá em cima. João foi levado lá, Apocalipse, né? Mas pelo teu Espírito Santo, Ele está presente em todo lugar, meu irmão. Está presente no meu coração, no seu coração. Está presente aqui onde eu moro, na Holanda. Você que está no Brasil, e nosso irmão Carlos bem aí, no Brasil, em Brandiba. Está presente em todo lugar. Por isso que Davi fala aqui no Salmo 139, meu irmão, versículo, né, 9 e 10, né? Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então para Deus não tem distância não, meu irmão. Não existe distância para Deus, não sabia? A mesma hora que Ele está altíssimo, Ele está também pertíssimo. Está altíssimo e está pertíssimo ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Para Ele não existe distância. Aqui, se for ler mais versículo, Davi fala aqui do Salmo 139, ele fala, né? Se eu for na profundidade, lá o Senhor me acha. Se eu subir nas alturas, lá o Senhor também me apanha. Se eu esconder nas trevas, o Senhor me vê como se fosse na luz. Então Deus, meus irmãos, não tem nada para Deus difícil. Tudo para Deus é possível. O próprio anjo Gabriel falou com Zacarias, no livro de Lucas 1. Porque Zacarias estava duvidando que, né, Isabel era estéril e Zacarias era velho. O anjo falou que ele teria filho, né, na sua velhice, e sua mulher na sua esterilidade. Zacarias duvidou. Ele falou: como você duvidou, Zacarias, né, vai ficar mudo até o fim nascer. Ficou ali mais ou menos um ano, mais ou menos mudo até nascer João, né? A gente vê lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, que Ezequiel também ficou mudo, meu irmão, quase um ano também, né? Já estava simbolizando um pouco a tipologia de Zacarias no Novo Testamento. Zacarias também é um sacerdote, né? Ezequiel também é, né? Então a Bíblia, meus irmãos, é cheia de referências, cheia de figuras que apontava para Cristo, apontava para Jesus. Então o Salmo 139 aqui, Davi estava falando a respeito do próprio Messias, que é a palavra de Deus desde sempre. Sem Jesus, meus irmãos, é impossível a criação, né, ter sido efetivada.
era impossível ela ser sustentada. Por isso que ele fala: a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Porque a própria criação é guiada por Deus, por Jesus e sustida por Ele também. Ele sustenta a criação. Quem está no trono de glória ali é Ele. Quem está arrodeado de 4 seres viventes, 4 querubins, é Ele. Relâmpago sai ali do trono e passa pelos querubins. É uma nuvem branquinha mesmo. Eu tive o privilégio de ver essa nuvem. Ela é branquinha, ela pulsa mesmo. Deus me mostrou a visão, como se fosse um coração pulsando, ela pulsa. É uma nuvem branquinha, branquinha, que Deus, está entronizado nela, Jesus está entronizado nela. E tem lá relâmpagos, tem uma pulsação mesmo, ali pulsa a vida. É o coração do universo, é o próprio Jesus. O coração, da existência é Jesus. Ele está no trono de glória, está na direita, está na governança do céu. E veja a promessa dele tão grande que ele nos prometeu, meus irmãos, em Apocalipse 3. Quem vencer, eu farei com que assente no trono comigo, assim como eu venci e assentei no trono com meu Pai. Já pensou você sentar naquele trono, meus irmãos, na nuvem ali, que pulsa o universo? Jesus quer levar você para dentro do coração de Deus, meus irmãos. Ele quer levar a gente para dentro do coração de Deus. Veja que mistério tão grande, meus irmãos. Nós que estávamos tão afastados dele, estávamos tão extraviados de Deus. O Filho Jesus foi enviado, João 3,16, para nos trazer para dentro do coração de Deus, para sentar no trono de Deus. Como Jesus venceu e assentou, Ele nos dará força de vencer e sentar também com Ele lá. Ele fala, farei com que assente comigo no trono, como eu venci e assentei com meu Pai. Justamente quando eu estava repreendendo as igrejas ali, as 7 igrejas. Às vezes a pessoa pensa, nossa, que ele pegou muito pesado com aquelas igrejas, que isso? Mas você não vê as promessas também embutidas nas palavras dele ali. Primeiro Deus dá um sermão na gente, meus irmãos, para depois dar a promessa. Todos os profetas da Bíblia, por mais que você ache que estava ali corrigindo muito duro, mas tinha promessas no meio também. Jeremias fala, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Justamente na hora que Jeremias estava atolado lá na lama, dentro de um poço, Deus falou isso com ele. Depois Deus providenciou Obed-Meleque, que tirou ele lá de dentro daquele poço. E Obed-Meleque quer dizer servo do rei. Deus usou o servo do rei para tirar ele lá dentro do templo. Obadias simboliza também servo de Jeová, servo do Eterno. Ali no tempo de Elias, da perseguição contra os profetas, Deus usou um servo chamado Obadias, um servo lá do rei Acabe, que ele escondeu 100 profetas em cavernas e sustentou ele com pão. Então Obadias, o servo do Eterno, escondeu os profetas. E ele era um homem estrangeiro, tinha esse nome glorioso, Obadias, servo do Eterno. E Obed-Meleque, servo do rei, socorreu ali Jeremias, tirou ele dentro do poço. E Deus fez a promessa para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Foi justamente na hora da luta terrível. Por isso que o Salmo 46 fala que o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. Na hora da sua maior angústia, meu irmão, Deus está presente, está pertinho de você. É na hora que seus olhos espirituais se abrem. João estava angustiado na ilha de Pátimo, mas não tinha cometido crime nenhum, ele estava pregando o evangelho. Foi levado para uma ilha inóspita, uma ilha distante, uma ilha no meio do mar, uma prisão. Mas ali Deus levou ele em espírito até os céus. Viu o trono de Jesus, o trono do Cordeiro. Ele caiu como morto, mas foi tocado pelo Cordeiro e levantou-se. Deus falou coisas tremendas com ele, através do seu anjo. Ele foi levado até mesmo a Nova Jerusalém, viu lá ruas de ouro. Viu ouro puríssimo naquela praça, parecia um mar, o ouro. Viu o rio da água da vida, viu o trono do Cordeiro e do Pai. Viu coisas maravilhosas.
Então veja para você ver, meus irmãos, quando o nosso Deus, né, ele é altíssimo, na mesma hora ele é pertíssimo. Ele é já, ele é imediato. Para Deus não existe distância. Através do teu Espírito Santo, ele está presente em todo lugar. Ele nos deu gratuitamente o Espírito Santo. Pedro impunha a mão sobre as pessoas e recebia o Espírito Santo. Teve um mago lá que tinha se convertido, falou, me dá esse poder, eu compro, né, na mão de vocês esse poder. Pedro falou, esse poder é dado gratuitamente, guarda seu dinheiro para sua perdição, arrependa-te enquanto é tempo. Porque o Espírito Santo é gratuito, foi dado por Deus, meus irmãos. Foi prometido em Joel, capítulo 2, e cumpriu em Atos 2. As pessoas estavam reunidas ali em Jerusalém. Justamente no dia da colheita, o dia da festa de Pentecoste, veio o Espírito Santo, o vinho de Deus veio, o melhor vinho veio. Pessoas pensaram que eles estavam embriagados, porque era um dia festivo. Mas eles falaram, nós não estamos embriagados, não, estamos em sã juízo. E eles falavam em línguas estranhas, língua de outros países, glorificavam a Deus em língua de outros países. Eles nunca tinham frequentado uma escola, às vezes, poliglota. E cada discípulo aí falava em língua de vários países ao mesmo tempo. Pessoas de várias nações, da Síria, outros países. Entendia claramente o que eles estavam querendo dizer. Eles estavam glorificando a Deus. Ficaram maravilhados com aquele acontecimento. Mas os fariseus incrédulos falaram, estão embriagados. Mas Pedro falou, nós não estamos embriagados não, nós estamos cheios do Espírito Santo. Hoje está se cumprindo a promessa de Deus. Estava lá em Joel 2, explicou tudo. Quando Pedro fez o apelo, 5.000 pessoas aceitou Jesus ali. E foram batizados no nome do Senhor Jesus. Receberam o dom do Espírito Santo também. Na segunda pregação de Pedro, 3.000 almas se rendeu também ao Senhor. Então a ousadia que Pedro não tinha, meus irmãos, a partir da hora que ele recebeu o Espírito Santo ali, ele se tornou um homem ousado, se tornou um homem público, ele saiu para fora, a igreja quer dizer, saiu para fora, né? Saiu publicando o Evangelho. E aí ele estava pronto até para ser chicoteado, para ser morto pelo nome de Jesus, como ele foi preso várias vezes, foi chicoteado. Mas quanto mais se apertava às vezes contra eles, mais ousados eles eram, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Jeremias, por exemplo, um homem, né, muito oprimido pelos reis e tudo, perseguido, mas quanto mais perseguido ele era, mais poder tinha na sua vida, mais autoridade na sua boca, mais palavras certeiras saía, mais profecias. É assim, meus irmãos, nos apertos que Deus se aperfeiçoa seu poder em nossa vida. Paulo orou a Deus, porque tinha um espinho na carne de Paulo, porque Paulo foi levado também ao terceiro céu, viu coisas que João viu, porém não revelou, porque né, era João que Deus queria que revelasse aquilo. Ele falou, vi coisas inefáveis, mas pela excelência das revelações me foi dado o espinho na carne, para que eu não me vangloriasse. Eu orei ao Senhor Jesus 3 vezes para ele tirar esse espinho. Esse espinho era um mensageiro de Satanás, uma pessoa que era possuída e vinha me opunha, me criticava, me humilhava. Eu orei para Jesus tirar, mas Jesus falou, né? Paulo, a minha graça é o suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, basta. Então Deus deu aquele espinho para Paulo não, né, iludir com o seu próprio eu, para o próprio bem dele. Então, meus irmãos, se tem uma oposição, né, todo ser humano tem um opositor, sabia? Não é só político que tem oposição, não, meu. Todo ser humano tem opositor. O pai tem opositor, sabia? O dragão é ele que se opôs ao pai. Ali Apocalipse 12. Tem a trindade satânica, né? O dragão quer imitar, né? Quer opor-se ao pai. O seu filho, o anticristo, quer se opor a Cristo Jesus. E o falso profeta quer se opor ao Espírito Santo, ao Espírito de profecia. Então, se até o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus têm opositores, imagina nós também temos. Mas às vezes os opositores foram dados a nós, meus irmãos, pela parte de Deus, para o nosso próprio bem, para a gente não se vangloriar das coisas excelentes que Deus nos dá, nos revela, coisas maravilhosas que Ele nos dá, até na área financeira, casamento, né, realizações. Então parece que tem sempre alguém na nossa cola, sempre, né, querendo nos deixar para baixo. Mas nós temos um nos apoiando, que é Jesus, meus irmãos.
Davi, né? Todo mundo se opunha a Davi, seus irmãos, nem seu pai acreditava nele e tudo. Mas Deus acreditou em Davi, consagrou ele. Na hora de enfrentar o gigante, foi Deus que apoiou ele e nada, ninguém mais. Ele foi com a ajuda de Deus e venceu o gigante. Aí se tornou um herói. E aí as mulheres cantavam: Saul mata 1000, Davi mata 10.000. O próprio Deus elogiou ele através da boca daquelas mulheres que cantavam. Saul ficou com ciúme dele, tentou, né, acabar com a vida dele, com as promessas de Deus na vida dele, mas não conseguiu. Saul morreu tentando acabar com Davi, ele morreu, mas Davi conseguiu chegar onde tinha que chegar. Foi um rei justo, um rei, né, humilde, fiel a Deus. Fez sucessor. Saul não fez sucessor, mas Davi fez. Salomão, seu filho, teve um reinado muito bonito também. E a dinastia de Davi foi abençoada até vir Jesus, a própria dinastia de Jesus, de Davi. Então, meus queridos e amados irmãos, essa pessoa que Davi está descrevendo aqui, meus irmãos, que está dizendo, né? Se eu seguir as asas da alva, se eu habitar nas extremidades do mar, até ali tua mão me guiará e tua destra me susterá. Então Davi quis dizer que não há distância, Deus, não há distância. Não tem como fugir de ti, Senhor. Eu reconheço que eu tenho que me render a ti. Davi estava reconhecendo. A gente tem que se render a ti, Senhor. Tem que se render. Não adianta querer fugir de Deus, não, meus irmãos, porque Deus está em todo lugar. Jonas quis fugir dos propósitos de Deus. Deus sabia que ele ia fazer isso. Por isso que Deus escolheu ele, para Deus glorificar o nome dele através de Jonas. Então Jonas quis fugir para um outro destino, para Tarsis, que hoje é a Grécia ou Macedônia. Mas lá Deus mandou lá a ventania, balançou o barco e Jonas dormiu no sono, mas foi incomodado, foi despertado. E foi, né, divulgado que a causa daquela tempestade era Jonas, pela sua desobediência. Quando foi lançado no mar, o mar aquietou na mesma hora. O peso era ele do barco, meus irmãos. A causa era ele. Mas dentro do mar ali, Deus mandou um grande peixe que tragou ele. Não deixou ele morrer afogado, tragou ele. O primeiro homem a andar de submarino foi Jonas mesmo. Submarino vivo. Mas as algas caíram na cabeça ali e tudo, né? Os alimentos daquele peixe. A Deus não deixou nem o intestino do peixe consumir ele, né? Repreendeu os ácidos ali. Então ele simbolizou, né, Jesus, o seio da terra, mas não foi corrompido, meus irmãos, né? O Salmo 69 falou, né? Não deixará que o teu santo veja a corrupção, não apodreça, né? Foi quando Jesus morreu, mas não provou, né? Não apodreceu, não. Só ficou um dia inteiro ali na cova e depois ressuscitou, né? Domingo bem de manhã. Ali foi Jonas, né? Deus não deixou Jonas ser consumido pelos ácidos estomacais daquela grande baleia. Aquele peixe, né? Ele não provou corrupção, ele simbolizou Jesus. Só Deus que faz uma coisa dessa, irmão. Pegar um homem, né, teimoso e fazer dele alguém, né, com característica de Cristo, da face de Cristo. Então ali Jonas não foi corrompido pelo ácido do estômago daquele peixe. Não foi afogado pelas águas. E ao terceiro dia, Deus fez o peixe vomitar ele lá nas margens de Nínive, do endereço que ele tinha que ir. Deus não é endereço. Deus mandou ele foi para Tarsis, não foi para Nínive. Ele queria ir para Tarsis, pagou passagem, tudo. Mas no meio do mar, Deus catou ele, Deus pegou ele e jogou ele no mar. E através daquilo tudo que aconteceu, Deus salvou aqueles homens viu o poder de Deus, não viu, né? Eles fizeram votos com Deus, abandonaram seus deuses estranhos, fizeram voto com Deus verdadeiro. Perderam bens, riquezas, mas ganhou salvação aqueles homens, aqueles marinheiros. É o que Jesus fala, né? Quem perder pai, mãe, amigo, por amor de mim, ganhará 100 vezes mais nessa vida e terás o tesouro no céu. Então aqueles homens perderam fazenda daquele barco deles ali tudo. Depois julgou o peso, que era o peso, era Jonas, e aquietou-se, mas eles ganharam temor e salvação. Fizeram votos com Deus, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus de Israel. Então Deus não faz nada, meus irmãos, que não tenha vários objetivos ao mesmo tempo. Deus sabia que Jonas ia temer. Deus podia ter escolhido outro profeta, mas sabia Jonas. Ele queria usar Jonas mesmo. Então se Deus escolheu você, escolheu eu, porque ele queria usar eu mesmo e você mesmo. Ele sabia que você ia errar em alguma coisa, eu também ia errar em outra coisa. Eu não ia entender, como Elias não entendeu. Quando Jezabel ameaçou Elias não estava entendendo. Pensou que era o fim do seu ministério, mas não.
Era Deus que queria tratar com ele lá no Monte Horebe, né? Capacitar ele mais ainda. Depois levar ele para o céu vivo, né? Então, meus irmãs, às vezes a gente não está entendendo a situação no momento que está acontecendo, a tempestade, a luta, o choro, o obstáculo. Mas tem o objetivo de Deus aí no final. O que conta é o resultado mesmo. Salomão falou, é melhor o fim das coisas do que né, o início. O resultado a gente vê no fim. Você está plantando ali, né? É difícil, mas você vai colher, aí é gostoso, né? É uma gratidão muito maravilhosa, tá lá com o feixe, os milho na mão, as abóboras, né? As mangas, as laranjas, é gostoso. Então a colheita que conta. Jesus que plantou mesmo, que colheu foi os discípulos, né? Ali no dia de Pentecoste, ali. Escolheram o Espírito Santo nas suas vidas. Então você vê que Jonas depois ele chegou no destino que Deus falou que para ele chegar. E ali na pregação dele, 3 dias de pregação, toda a cidade se arrependeu. Nem ele imaginava uma pregação ter tanto efeito assim. Pregou arrependimento, simbolizando Jesus. Arrependei-vos que é chegada a vós, o reino do céu. E o nome Jonas simboliza pombo, né? Simbolizando hoje o Espírito Santo de Deus, que faz o evangelho voar em todas as nações. É o pombo chamado Espírito Santo de Deus, que usa eu, usa você, usa nós, para levar esse evangelho tão simples e eficaz a todo mundo. O pombo é um animal simples, né? Manso, doce, útil, né? Tem um pombo correio. Então nós somos os pombos correios de Deus, levando o evangelho. Jonas foi o primeiro pombo correio, né, de Deus, levou a mensagem em Nínive, a capital da Síria, um império na época. E ali 120 mil homens, mulheres, rei, tudo converteu a Deus. Se arrependeram, jejuaram, não ficaram nem com medo, nem os animais comeram. E Deus também não mandou castigo, não destruiu. Deus falou que ia destruir lá com fogo, igual Sodoma e Gomorra. Jonas ficou até esperando lá ver o que ia acontecer, se realmente Deus não ia destruir a cidade, ficou lá pro lado de fora esperando, né? Até torcendo para aquele povo ser destruído, porque ele tinha raiva daquele povo, né? Que era um povo que tinha às vezes feito muitas maldades contra Israel, né? Era o Império Assírio, o Império arrogante, tudo, né? Mas eles se arrependeram, meus irmãos, que eles com o coração, né? De corpo, alma e espírito se arrependeram. Deus também não deixou o mal cair sobre eles. Jonas lá ficou lá torcendo contra o profeta, torcendo contra. Ele não estava entendendo os propósitos de Deus, mas Deus já estava usando ele para simbolizar Jesus, que passou pelo seio, né, do mar em 3 dias e não morreu, ressuscitou, né? E também o mensageiro do evangelho da paz, através do arrependimento. Jesus, ao ser batizado ali em Mateus, né, 4, foi batizado, foi provado, depois ele saiu pregando. Arrependei-vos que é chegada a vós o reino dos céus. Então ele pregou aquela mensagem que Jonas pregou. Arrependei-vos. Porque agora esse mundo está prometido ser destruído com fogo também, como Jonas falou ali com Nínive. Jesus falou que esse mundo aqui vai ser destruído com fogo. Fogo e enxofre vai cair do céu para consumir essa terra. Malaquias fala, vai ficar nem raiz nem ramo, né? Tanto pode simbolizar a descendência humana, como também plantas também vai ser tudo destruído. Esse planeta Terra aqui. Pedro fala, esse planeta está reservado para o fogo. O céu que nós vemos e o planeta que nós estamos vendo aqui também. Enquanto isso está sendo destruída a Terra aqui, nós vamos ser introduzidos lá na Nova Jerusalém, né? No milênio de Deus ali. Então, meus queridos irmãos, as coisas, né? A gente vê as figuras, desde o Velho Testamento, desde os Salmos, a respeito de Jesus. Davi falando, né? Se eu seguir o sol, né? Ou habitar na extremidade do mal, o Senhor vai me achar ali. Ali o Senhor vai me guiar e sua destra vai me suster. Então, o segredo é se render, Senhor. Eu quero me render a Ti, é me render à Tua vontade. E como eu disse para os irmãos também, lá no livro de Crônicas, né? Crônicas 7,14, nós temos que nos humilhar, temos que orar, né? Temos que buscar a face do Senhor. E temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Aí Deus responde lá no livro de 2 Crônicas 7,15. Então ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então veja, meus irmãos, como maravilhoso é a salvação. E quão fácil ela é fácil, né? É através do nome santo de Jesus. É uma aliança com Jesus. A palavra de Deus disse em Isaías, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem é o nome do Senhor? É Jesus. Isaías já estava prevendo a respeito de Jesus, o nome Jesus. Hoje o Gabriel disse para Maria, né? Terás um filho na sua virgindade e colocarás o nome dele de Jesus,
Josué, né? Jeová salva, salvação de Jeová. O verdadeiro Josué é Jesus. E ela colocou esse nome em Jesus. Para nós fala Jesus, mas lá no hebreu, né, é o mesmo nome de Josué mesmo, Yoshua, né? Jeová salva. O próprio Josué, né, chamava Oséias lá no Velho Testamento, né, o sucessor de Moisés, mas Deus mandou Moisés mudar o nome dele para, né, para Josué. Jeová salva, porque ele ia introduzir aquele povo na terra prometida, já foi uma tipologia da salvação. Porque a salvação, meus irmãos, é descanso eterno. Então ali, né, Josué deu descanso para aquele povo, né, repousou nas terras deles, nas heranças. Mas Jesus vai dar a nós uma terra muito melhor, onde não vai entrar nenhum tipo de pecado. Lá sim vai ser um descanso eterno. Lá nunca vai ter espaço para idolatria, nunca vai ter espaço para feitiçaria, para morte, para nada, né? Calmaria nenhuma. Lê Apocalipse para você ver, Apocalipse 21 e 22, né? Então, o verdadeiro Josué é o próprio Jesus. E o Deus onisciente é o próprio Jesus. Onisciente, onipresente. É Ele, e todo-poderoso também, né? Onipotente também é Ele. Ele mesmo fala lá em Atos 1, todo o poder me foi dado em cima do céu e embaixo da terra. Então ele é o próprio Todo-Poderoso, é Jesus. Ele abriu mão, meus irmãos, né, do seu primeiro estado, como Jó ali, né, foi tirado do seu primeiro estado, foi provado. Jesus também abriu mão do seu primeiro estado e veio cá vencer, né, pelo caráter. Ele venceu pelo caráter. Venceu a morte, venceu o pecado pelo caráter. Ele usou o poder dele para curar os enfermos, né, para limpar os leprosos e tudo, né. Mas vencer mesmo o pecado, ele venceu pelo caráter. Venceu pela natureza de Deus. Ele buscou a face do Pai, ele imitou o Pai. O próprio Filho imitou o Pai. Ele deu exemplo para nós de buscar a face. Ele buscou a face do Pai. Que o Pai é benigno, o Pai é bom, o Pai é amor, Deus é amor. João fala, né? Quem não ama não conhece a Deus, que Deus é amor. Acho que na carta de João ali, né? 1 João, ele fala isso. Então veja bem, meus irmãos, que Jesus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Na mesma hora que está lá em cima no trono, ele está aqui, agora. Ele fala, quem guardar os mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Você vê, ele fez de nós morada. Justamente no nosso coração. E a nuvem lá do céu, né, eu já vi a visão, é como um coração pulsando, pulsando. Então está lá os querubins, está, né, Jesus sentado no trono, e a nuvem é branquinha, branquinha. É a paz que reina, é a vida que, né, que jorra dali. Moisés viu lá, né, acho que Êxodo, né, 14 ali, o trono de Deus como firmamento, né, acho que Êxodo 20, ele viu lá o trono de Deus. Ele viu também um firmamento de safira, né, ali como safira, é onde os pés de Jesus ficam lá, né, é safira, a pedra preciosa. O trono é azul, fala que o trono é azul, né, muito azul, muito bonito. Ele prometeu levar nós para sentar no trono lá em cima também, nesse trono maravilhoso. Ele vai coroar nós também com coroa de reis, de justiça, coroa da vida. Então fica aí, meus irmãos, com essa palavra que nós estamos meditando aqui. Né? Você vê como gostoso é falar das coisas de Deus, como maravilhoso é, né, meus irmãos, a gente falar das coisas de Deus. Tem até o hino que fala, né, como maravilhoso é. Né? Então é maravilhoso falar das coisas de Deus. Por isso que eu estou aqui gravando esses vídeos aqui, né, para matar a saudade de alguns irmãos. Eu já até congreguei junto, nosso irmão Carlos aí bem, né, irmão Carlos, né? Mas estou aqui agora na Holanda, há 12 anos e tudo, vão estar aí no Brasil. Outros irmãos também aí que vai assistir esse vídeo depois. Eu já tive o prazer de estar pessoalmente com os irmãos. Irmãos que eu nem conheço, mas aqui pela rede social a gente, né, comunica. Então que Deus e Cristo abençoe você, meu irmão, minha irmã. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser, né? Eu tenho um canal no YouTube também, né? Pastor Jonas Antônio, né? Olha lá para você ver os vídeos que eu coloco lá também. Inscreva no canal lá também para ajudar a crescer aquele canal, né? O canal Pastor Jonas Antônio, no YouTube também, né? Todo dia eu coloco vídeos novos lá. Então fica aí na paz do Senhor Jesus, meu querido irmão Carlos, Beni, todos os irmãos que assistir futuramente também. Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos fazer uma oração aqui ao Senhor. Deus querido, Deus santo e justo, abençoa todos os irmãos, ó Pai, todas as irmãs.
Abençoa nosso irmão Carlos Beni, meu pai Liz, Senhor de Tamarandiba. Dá vitória para ele, toda a sua família, meu pai querido, toda a sua família. E abençoa todos os irmãos que vão assistir esse vídeo futuramente, ó Pai. Todas as vidas que vão acompanhar aqui essa pregação. Dá vitória para todos, em todas as áreas da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, irmãos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.